Escolher um prensa-cabo é uma tarefa tão simples que eu nem faria um vídeo específico sobre esse assunto. Mas apesar de simples, existe um método para escolher o modelo correto, e esse método precisa ser seguido para garantir que você não compre um modelo que não vá servir na sua aplicação. Como eu já falei em outras oportunidades, eu trabalhei por muito tempo com venda de material elétrico, e por isso eu sei que é muito comum comprar o modelo errado. Se você compra prensa-cabos, com certeza já aconteceu de você comprar o modelo errado também. E o aborrecimento nesse caso nem é com o valor do prensa-cabo que deixou de ser usado, mas sim com o fato de precisar dele para fazer o serviço e não ter à disposição. Como esse tema é bastante simples, então esse vídeo vai ser bastante curto também, e eu vou ensinar rapidamente como realizar essa escolha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações e deixe o seu like para nos permitir continuar gravando vídeos como esse. Eu estou aqui com alguns modelos de prensa-cabos que eu vou utilizar para demonstrar o que eu estou falando. A primeira etapa para escolher o prensa-cabo, e talvez a mais óbvia também, é escolher a linha de prensa-cabo que vai ser utilizado. Essa linha, esses prensa-cabos aqui, todos eles são de poliamida e são os prensa-cabos mais convencionais e mais baratos também, e até por isso eles acabam sendo os modelos mais utilizados. Eles são muito mais utilizados do que esses outros dois modelos aqui. Esses são prensa-cabos mais simples, né? Eles, apesar de cumprirem bem o seu papel, que é vedar a entrada e saída de cabos, eles são modelos mais simples. Esse aqui, por exemplo, ele é bem mais sofisticado, ele é todo de metal, muito bem acabado também. É um modelo que, para algumas aplicações que exigem um grau de acabamento melhor e talvez uma resistência maior também pelo fato de ser metálico, né? Aí se utiliza um modelo desse aqui. Mas ele é mais caro e por isso até que esses outros modelos acabam sendo mais utilizados. E esse aqui é para uma aplicação um pouco mais específica, que é quando o equipamento, o painel, seja lá o que for, ele se tem movimentação. Por exemplo, uma botoeira ou uma máquina de solda que leva para lá e para cá e você quer que na saída dela ou na entrada, no caso, né, onde vem o cabo de alimentação, se tem uma proteção para que ele não quebre com tanta facilidade e não acabe oferecendo mau contato depois, aí utiliza o modelo desse aqui. A espiral ela acaba protegendo esse cabo, ela cria uma resistência mecânica para que esse cabo ele não dobre tanto e não aconteça de forçar o cabo que está alimentando o equipamento ou saindo do painel, enfim. Esse aqui, então, ele tem uma aplicação um pouco diferente desses outros aqui. E tendo definido a linha do prensa-cabo, nós vamos para a segunda etapa, que é uma das mais importantes. A segunda e a terceira, com certeza, são as mais importantes. A segunda é definir a rosca do prensa-cabo. Quando vai se utilizar esse prensa-cabo numa chapa, aí não tem tanto problema. Daí essa etapa ela não é tão importante, porque a própria contraporca do prensa-cabo aqui, ela vai servir para que esse prensa-cabo fique fixado, então, né? Se faz um furo na chapa, insere o prensa-cabo, vem pelo outro lado e trava ele com a própria contraporca dele. Então, nesse caso, pouco importa o padrão da rosca, porque não vai mudar tanta coisa, né? Nós temos aqui, por exemplo, um prensa-cabo que é um M20. Esse aqui, a rosca dele aqui na saída é M20. Nós temos esse aqui, que é um prensa-cabo PG 13,5. Ó, já é outro padrão de rosca. Aqui na câmera talvez não vai dar para perceber a diferença, mas é outro padrão de rosca. E esse aqui é um prensa-cabo de meia polegada. Esse aqui talvez dá para perceber mais, é uma rosca mais grossa, né? Mas todos eles, reparem, o tamanho aqui na frente é muito parecido. Aqui, se der diferença, é de menos de 1 milímetro de diferença aqui na ponta. Então é muito parecido, o que vai mudar realmente é o padrão de rosca. E por que o padrão de rosca é importante? Para quem utiliza em chapa, como eu falei, não tem importância porque aí você vai usar a própria contraporca do prensa-cabo. Mas imagine a aplicação numa tomada industrial, como é o caso dessa aqui. É uma tomada de mais polos, né? Nesse caso são 6 polos. E, inclusive, tomadas é uma aplicação bem comum dos prensa-cabos. Além de ser na entrada e saída de alimentação dos equipamentos, se tem utilização muito comum nas chaves fim de curso, nas tomadas, seja do padrão industrial convencional ou desses modelos aqui multipolares. E, veja só, aqui já tem uma rosca feita, então não tem como ser outro prensa-cabo, se não, nesse caso aqui é um PG16, ó. Tem que ser um PG16, senão não vai servir a rosca aqui. Esse aqui é o único modelo que vai servir, então, por isso, a rosca dele é tão importante. Geralmente, na entrada de motores, se usa prensa-cabos do padrão de polegada. Nas chaves fim de curso, é muito comum padrão milimétrico, então, por isso, é necessário que se tenham essas 3 linhas para garantir que essa rosca vá servir no equipamento. Aí a terceira etapa, que eu acredito ser a mais importante de todas, é verificar a ponta do prensa-cabo. A ponta de todos eles. Como eu falei, todos aqui são muito parecidos, eu acabei optando por modelos similares aqui para mostrar
que mesmo sendo parecidos na frente, existem diferença entre eles, né? Por exemplo, esses dois aqui, um é PG 3,5, o outro é meia polegada. A ponta também é muito parecida, mas não é exatamente igual. E aí temos vários modelos que são bem diferentes, né? Com pontas bem maiores ou bem menores. Essa ponta ela precisa ser conferida no site da Brasiltec, eu vou colocar aqui na tela. Existe uma tabela para todas as linhas, seja rosca polegada, rosca milímetro ou rosca PG. Todos eles têm uma tabela especificando qual que é o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo que passa na ponta. Isso é muito importante porque o diâmetro mínimo é o diâmetro em que se vai conseguir prensar o cabo, de fato, né? Porque se eu colocar um cabo muito fino num prensa-cabo mais grosso, o que vai acontecer? Vai ficar frouxo e o prensa-cabo vai ficar sem função nenhuma, ele não vai nem prender e nem vedar. Então, o diâmetro mínimo é de fato o diâmetro do cabo que vai passar por ali. Ele precisa ter no mínimo aquele diâmetro para ficar preso e para ficar vedado. E o diâmetro máximo é o máximo que vai caber dentro desse prensa-cabo, porque se o cabo for maior também, não vai ter como passar ele por aqui, por esse buraco, e aí, consequentemente, não vai dar para utilizar. Então, é muito importante verificar diâmetro mínimo e diâmetro máximo. O cabo precisa ter diâmetro, e não é a área quadrada, né? Se pegar um cabo de 10 milímetros quadrados, não é o diâmetro dele. O diâmetro precisa ser medido de uma ponta até outra, né? Tem que ficar atento com isso aí. A área quadrada não é diâmetro, precisa olhar a largura mesmo do cabo para ver se vai servir então nessa pontinha aqui. E aí também é necessário verificar as outras medidas, né? A quarta etapa seria verificar as outras medidas. Nessa tabela também tem as outras medidas, que é o comprimento da rosca, a largura aí do furo que precisa ser feito para colocar no painel, o tamanho em geral do prensa-cabo, né, ele precisa caber, apesar que são medidas menos importantes do que a ponta, né? A ponta, o resto é tudo consequência da medida da ponta. Você precisa ver o que vai servir na ponta e depois o resto é consequência, mas também é bom dar uma conferida, ver se de fato vai atender a sua aplicação. Aí depois tem uma escolha nos modelos de poliamida, que é em relação à cor, isso é pouco relevante, né, mas é lógico que se o equipamento for preto, é mais interessante ter um prensa-cabo preto, vai ficar mais agradável, né? Agora, se esse equipamento for cinza, aí utilize um prensa-cabo cinza, que vai ficar mais bacana. Painéis, em geral, fica mais interessante esse modelo aqui, e aí as fins de curso preta, motores e tal, muitas vezes o preto fica mais interessante. Mas isso também é questão de gosto, e caso não se queira manter estoque dos dois modelos, um só vai atender também, não é a cor que vai influenciar no resultado do painel. E por fim também pode ser verificado a temperatura que o prensa-cabo pode suportar, o grau de proteção, e se for numa aplicação num ambiente mais hostil, geralmente isso é mais preocupante, né? Mas se for dentro aí da empresa, o grau de proteção também não vai ser tão relevante quanto essas outras informações que foram citadas antes. E basicamente é isso aí, então, é bem tranquilo, escolhe primeiro a linha, depois o tipo da rosca, depois verifica a ponta dele, o que vai servir. Aí as outras medidas que são consequência da medida da ponta, que é o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo que esse prensa-cabo exige para poder funcionar corretamente, né? E depois dá para verificar a cor, a temperatura de trabalho e também o grau de proteção, principalmente quando for utilizar em ambiente externo, daí o grau de proteção é importante. Se não, em ambiente interno, pouco vai mudar, né? Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like para nos ajudar a continuar gravando conteúdo como esse. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro das novidades.